Sejam todos bem-vindos a este canal de vídeos. Este canal de vídeo Coração de Jesus espera por você apresenta e entrega cartas de amor celestiais que nos foram enviadas então e agora por nosso Senhor Jesus Cristo e pela bem-aventurada Virgem Maria, para que possamos nos preparar adequadamente para o casamento celestial do Deus Cordeiro. Hoje apresentamos a vocês a vida de Santa Virgínia, a trombeta de Deus da Romênia. A primeira parte. Foi no dia 27 de maio de 1923, festa do Domingo de Todos os Santos. Naquela manhã, a mãe de Virginica estava se preparando para ir à igreja, mas não foi, pois ficou e acolheu Virginica. Foi então o último ano da igreja ancestral, das festas ancestrais, e então veio o tempo vermelho e deslocou do seu lugar as celebrações celestiais dos santos. Os cristãos daquela época lamentaram o deslocamento das festas dos santos, vendo o cumprimento da profecia das Escrituras que diz: ousarão mudar até os tempos. Os pais da criança, Nicolai e Andreana, eram cristãos pobres e criaram os dois filhos com dificuldade, sendo Virginica a mais nova. Em 1924, quando Virginica tinha 1 ano de idade, adoeceu com uma doença que lhe corroeu o ventre por dentro, mas através deste sofrimento o bebê se mostraria a partir de então como um vaso escolhido por Deus, porque o Senhor é grande e maravilhoso em suas obras. Seus pais choravam e oravam a Deus pela cura da criança. O seu sofrimento naquele ano foi um grande mistério, porque mais tarde o Senhor anunciaria através dela a ferida sofrida pela igreja naquele momento. Os pais foram realizar cultos de cura na igreja, porque seu único conforto e esperança vinham de Deus. Eles precisavam e mantinham uma cabra perto de casa para dar leite, e se Virginica adoecia só usavam o leite para ela, porque faltava tudo. Os dias de jejum eram sagrados para toda a família e nos dias doces Virginica alimentava-se com leite de cabra. A doença da criança atingiu um estado grave. Seus pais choraram olhando para ela enquanto sua pele e unhas estavam machucadas e perderam a esperança de sua vida. Além dessa forte dor, outra se apoderou deles, pois um cachorro grande, pertencente ao sanatório da aldeia, rasgou a cabra, e então o pai dela foi chorar no portão do sanatório. O ordenança ficou cheio de pena e foi ver a criança que estava quase morrendo, e depois trouxe remédios para curá-la. Deus olhou para a dor e tristeza desta casa e buscou cura. Aos poucos, a criança melhorou. Ela sofreu o céu em seu corpo, ela sofreu pela igreja de Jesus Cristo, porque Deus tinha em seu plano trabalhar através da palavra e através dela para trazer reparação sobre a ferida da igreja. Virginica se mostraria então como uma igreja santificada onde o Cordeiro de Deus então vivia e falava ao povo cristão que aos poucos nascia pela obra do Espírito Santo. Quando Virginica tinha 4 anos, seu pai morreu e a vida desta família tornou-se muito difícil. A mãe e os 2 filhos depositaram a esperança na ajuda de Deus e frequentavam a Santa Igreja em todos os feriados, seu único conforto. Ela era virgem há 9 anos. Sua irmã mais velha, Maria, fazia as tarefas de sua pobre casa, e Virginica pensou em ir à aldeia rezar nos portões para reunir gado para pastar e ganhar um pouco de comida. A mãe deles, Andreana, estava de cama, doente com pelagra. Algumas pessoas mais gentis deram esta criança para pastar o gado e, à noite, depois de receber um pouco de comida pelo trabalho, ela voltou para casa e levou comida para a mãe e a irmã. Virginica tinha apenas um vestido e tomava cuidado ao correr atrás do gado, para não se prender nos espinhos e rasgar a roupa. Nos dias úteis ela usava o vestido do avesso e à noite, antes de cada feriado, lavava-o e no dia seguinte vestia-o do avesso para ir à igreja. Ele pastava o gado todos os dias e estava sempre chorando. As crianças mais ricas da aldeia sempre zombavam dela e a humilhavam como uma criança pobre e estúpida, atirando pedras nela e zombando dela. Ela esperou o dia todo com a alma cheia de pena e saudade que a noite chegasse e voltasse para casa com o que ganhava dos donos do gado para levar comida para sua mãe. Na clareira por onde ela passeava com o gado havia uma maçã do bosque, mas seu fruto, por ser azedo, ninguém comia. Virginica costumava comer maçãs da árvore e à noite as levava para casa, mas sua mãe e sua irmã não podiam comê-las tão azedas como estavam. Ela se perguntou com dor e não entendeu por que as maçãs tinham um sabor doce para ela. Ela estava feliz por ter maçãs como alimento, por causa da comida que recebia de pessoas que ela não suportava comer, para poder levar para casa. O dia inteiro ele orou chorando e disse: Mãe de Deus, que estais no céu, faz com que minha mãe também tenha saúde,
Porque somos pequenos e sem pai, não nos deixe ficar sem mamãe. Um dia, entre os galhos das árvores, Verginica viu uma luz grande e branca, e a Mãe de Deus com o menino Jesus nos braços, e disse para si mesma: olha, ali está a Mãe de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo nos seus braços, assim como no ícone da nossa casa. Então ela ouviu: Vergínico, eu sou a Mãe de Deus e também sou sua mãe. Pare de chorar, porque meu filho, Jesus Cristo, curará sua mãe para que ela possa cuidar de você. Verginica agora chorava ainda mais pela alegria que tomou conta dela com a esperança da recuperação de sua mãe. Ao voltar para casa à noite, contou à mãe, que percebeu que Verginica teve uma visão celestial. No dia seguinte ela saiu novamente com o gado para pastar, e à noite viu novamente a luz celestial e um raio do céu para a terra, sobre o qual um santo barbudo, rodeado de raios e com uma cruz brilhante na mão direita, e chamou o nome dela: Verginico, sou filho da Mãe de Deus e vim curar sua mãe. Pare de chorar. De agora em diante sempre estarei no seu caminho e nunca mais te abandonarei, mas aqui também te peço algo para a cura de sua mãe. Deixe-me tirar seu cabelo de você. Ela, sabendo que é um grande pecado cortar o cabelo, pois foi isso que sua mãe lhe ensinou, respondeu ao Senhor: Deus, minha mãe me disse que é um grande pecado do céu cortar meu cabelo. Pergunte-me outra coisa. Talvez eu possa dar a você. Dê-me uma luva, para que eu possa pegá-la de você. Deus, se eu ficar só com uma mão, não consigo mais pentear o cabelo, me vestir, me lavar, trabalhar. Pergunte-me outra coisa. Então me dê uma perna, para que eu possa tirá-la de você. Ó, Deus, pergunte de novo. Talvez seja outra coisa que eu possa te dar, porque não consigo correr atrás do gado só com uma perna, não consigo mais me conter e sou um saco para os outros me carregarem. Pergunte de novo, não vá embora. Quero que você trate bem minha mãe. Ah, o que mais posso te perguntar? Aqui te peço um olho, que me sirva através de você, que olhe com meu olho através do seu olho, porque quero que você seja minha tenda na terra. Verginica ficou aliviada por não lhe parecer tão difícil ter um olho só, e, colocando a mão no olho esquerdo para ver como conseguia ver com um olho, decidiu e, alegre, voltou a olhar para contar ao Senhor para ele ficar de olho na cura de sua mãe. Mas quando ela olhou para o lugar onde a luz havia aparecido, o Senhor subiu ao céu e ela gritou amargamente: Senhor, aqui, vou te dar uma olhada. Volte e pegue. Então o Senhor falou desde as nuvens: Fique bem, Vergínico. Eu sempre irei até você de agora em diante. Quando você tiver 14 anos, vou tirar seu olho. Vá para casa agora, porque sua mãe saiu da cama. Estarei sempre com você de agora em diante. Verginica, de alegria, deixou de ficar com o gado e foi com eles para as casas onde os levava pela manhã. E quando voltava para casa com o que havia comprado para comer, viu sua mãe na estrada vindo na sua frente e gritou: Mamãe, você ficou saudável? Fingi, porque aqui, um jovem santo, com uma cruz luminosa na mão, apareceu ao lado da cama e me disse para me levantar e ser curado do seu choro. Ele me levantou e eu vim antes de você. Verginica contou à mãe sobre seu encontro com o Senhor Jesus Cristo na clareira onde estava com o gado. Sua mãe começou a perceber que o dom do Espírito Santo havia tomado conta da criança. Uma felicidade celestial desceu sobre sua pobre casinha. A Virgem foi crescendo, e o Senhor Jesus Cristo fez dela um vaso do Espírito Santo, para que mais tarde ela iniciasse a realização de uma grande obra celestial para a preparação de um povo cristão, que obedecesse e cumprisse as leis do Senhor. Quando Verginica completou 14 anos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu sua palavra e elevou a visão do olho esquerdo da criança, para que mais tarde esse olho ficasse coberto de brancura. O seu diálogo com o Senhor Jesus Cristo, com a Mãe de Deus, com os santos e com os arcanjos do céu tornou-se uma obra celeste contínua, trazida à terra, e que ela partilhou com todos aqueles que a ouviram e vieram à aldeia de onde está muda abençoada e escolhida pelo céu. Pelo poder de Deus, Verginica teve o dom de jejuar por muito tempo, principalmente porque havia pobreza de alimentos em sua casa. Deus a estava preparando para o que mais tarde ela seria capaz de suportar, pois ela carregaria o dom da grande trombeta apocalíptica em que foi anunciada a missão do povo romeno para a obra de recuperação espiritual da criação de Deus.
Assim, aos 32 anos, na primavera de 1955, antes do início do jejum das paixões do Senhor, Verginica recebeu uma palavra celestial para iniciar um jejum de 40 dias e 40 noites, durante o qual receberia nafura e agasma. Mas ela respondeu: Deus, não vou conseguir fazer tanta coisa. Você vai conseguir, Verginico. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra para que eu então coloque sobre você um grande dom divino, uma obra celestial como nunca houve na terra e sobre a qual está escrita no livro que desceu do céu. Porque quero preparar o caminho para a segunda aparição e para iluminar meu povo e separá-lo e purificá-lo de toda a contaminação do corpo e do espírito, para que possam operar a santidade na terra, no medo de Deus. Verginica tinha um espírito cheio de humildade para com o que vinha do céu e, na sua simplicidade, imaginou que o Senhor lhe daria um presente pela sua grande pobreza, e disse: Senhor, Senhor, ajuda-me com todo o santo céu, ajuda-me a obedecer-te e a cumprir o tempo de jejum. Durante este tempo, ela tinha ao seu lado uma irmã cristã chamada Helena Guru, da aldeia de Valealung, Dambovita, que, embora fosse casada, vivia na virgindade com o marido, porque também tinha o dom de profecia. Segundo a medida dada a ela pelo Senhor, esta virgem cristã ficou todo o tempo do jejum perto de Verginica e conversou com todos os cristãos que vieram até ela. Verginica passou por esse período de jejum com muita fraqueza física, que às vezes quem estava ao seu lado, e sua mãe, Andreana, ainda tinham poucas esperanças para ela de que chegaria viva até o final do jejum, mas ninguém tinha coragem para seguir a ordem do Senhor e dar-lhes algo para comer. Toda a sua esperança estava na palavra de Deus, que trouxe esta notícia de preparação para Verginica. O tempo do grande jejum havia passado e aproximava-se o amanhecer da manhã de sábado antes da ressurreição do Senhor. Verginica iluminou seu rosto naquele dia e começou a conversar com os cristãos, e quando os sinos da igreja começaram a tocar anunciando a ressurreição do Senhor, Verginica levantou-se e falou aos que estavam ao seu redor, dizendo-lhes que os 3 santos tinham vindo do céu, hierarcas, Basílio, Gregório e João, vestidos com vestes brancas de bispos, e todos os 3 tocaram suas cruzes em sua cabeça, e ela se levantou e recebeu para eles os santos mistérios. Os 3 santos hierarcas foram vistos ao mesmo tempo pela irmã Helena, que vigiava o posto de Verginica. Um brilho celestial tomou conta do ser de Verginica, adormecendo num sono tranquilo e tranquilo. De repente, aqueles ao seu redor ouviram sua voz, que foi usada pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o fim do programa de hoje. Que Deus os abençoe e os mantenha perto do seu Santíssimo Coração. Amém.